Nós aguardamos aqui, né? Aqui no capítulo 6 de 2 Reis, a partir do versículo 15, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, onde nos conta a história do profeta Eliseu. E o moço do homem de Deus, como eu disse, né? Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que os exércitos tinham cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? Falou para Eliseu. E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E se nós fôssemos dizer hoje, nós diríamos: mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então tinha muito mais ao redor de Eliseu do que os inimigos que vinham pegar Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem é essa a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei, e o homem que buscai. E os guiou até Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos, e para que vejam, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse: Eliseu, feri-lo-ei, meu pai. Mas disse: não ferirá. Quer dizer, o inimigo estava nas mãos do povo de Israel. Eles podiam ferir ou não, mas eles não feriram. Alimentaram ele, ali, os prisioneiros com tua espada e o teu arco. Põe-lhes diante da água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Comer e beber e foram para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete. Comeram e beberam e despediu-se e foram para o Senhor, e não entraram mais as tropas dos sírios na terra de Israel. Essa história aqui ensina muito para nós, um momento de fé, um momento de confiança na oração, na convicção de que Deus vai fazer. O rei, naquela época, o rei de Assíria estava fazendo guerra contra Israel, e eles preparavam a emboscada para o povo de Israel, mas quando eles preparavam o lugar certinho para fazer a emboscada para o povo de Israel, Deus revelava aonde o lugar para o profeta Eliseu, e Eliseu falava para o rei. Até o rei pensou da Síria que tinha alguém infiltrado ali no meio que está denunciando, porque a estratégia de guerra, de emboscada, sempre dava certo, mas não estava dando certo. Eles não passavam lá, eles não iam lá, porque onde eles estavam, essa estratégia não funcionou, porque o profeta Eliseu recebia a revelação de Deus e entregava ao rei. E o rei da Síria ficou sabendo que era o profeta Eliseu e mandou procurá-lo para acabar com ele, para acabar com isso, senão ele não ia vencer a guerra. Esse profeta profetizando desse jeito, não iam vencer a guerra. Mas quando eles chegaram lá, o
moço, né, que acompanhava o servo do profeta Eliseu, acompanhava, ele ficou amedrontado, com medo daquela grande multidão, para buscar um só homem. Era somente o profeta Eliseu que eles queriam, né? E veio aquela multidão de soldados, né, todos armados, para pegar o profeta Eliseu. Mas Eliseu, ele usou uma arma, o qual todos nós temos, essa arma espiritual, a oração. Ele apenas orou para Deus abrir os olhos daquele moço que estava amedrontado, né? E vendo aquela multidão, não tinha humanamente, vendo fisicamente, humanamente, né, não tinha como um homem só, Eliseu, vencer aquela multidão que veio atrás dele para acabar com ele. Mas o Senhor o capacitou ele, né, o Eliseu, e ele usou a estratégia da oração, sempre orando e com fé e convicção. Nós sabemos que lá no livro de Hebreus está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então ele esperava, então ele creu, ele colocou a sua fé em ação e a oração, e nisso ele venceu mais uma batalha. E Eliseu foi, né? E esse moço viu, aqui ó, no versículo 17, diz assim: e orou Eliseu e disse ao Senhor: peço-te que abra os olhos para que veja, né? Esse moço que estava amedrontado. Muitas vezes nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais, nós precisamos abrir a nossa visão espiritual para que nós possamos enxergar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente fica amedrontado com as ameaças, com as artimanhas do inimigo, né? Mas nós devemos sempre lembrar que maior é o que está conosco, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aquele moço viu realmente uma grande multidão de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E aí ele não temeu mais, porque ele viu, ele teve aquela visão. Então, muitas vezes nós precisamos de ter essa visão espiritual e ver que o Senhor está movendo as águas ao nosso favor. Ele é maior do que os nossos problemas, ele é maior do que aquilo que nós não podemos fazer, mas o Senhor pode. Lembre, né, que Davi venceu o gigante, mas Davi venceu o gigante através da fé, porque era um homem de oração, era um homem de fé. E você acha que, humanamente falando, uma pedrinha ia derrubar o gigante se não fosse Deus? Né? Então, maior realmente é o que estava com Davi, que era o Espírito Santo de Deus, do que aquele gigante. Às vezes nós vemos uma gigantesca de problema, um gigante muito grande, né? De problemas, de conflitos, mas nós não olhamos com os nossos olhos espirituais e para ver o quão grande é o nosso Deus e como é o poder dele ilimitado. Ele é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo executa por nós. Então nós temos que ter em mente sempre essa fé, essa convicção de que Deus, ele vai fazer tudo ao nosso favor. Aí desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor. Aí, olha só, Eliseu orou para Deus abrir os olhos do moço, para ele ver o poder de Deus, a grandeza de Deus e como ele estava sendo protegido por Deus. Ele orou, porque ele orou para o moço, porque ele já sabia que Deus ia livrar ele. Depois ele orou de novo, né?
quando as pessoas chegaram até ele, ele pediu para o Senhor ferir eles de cegueira, porque era só ele que ele estava procurando, para que eles não vissem ele. Ele orou de novo, para que... E aí, ele estava até então, deixa eu ver que cidade, numa cidade pequena, e aí ele levou eles até a Samaria, onde lá estava o rei, tinha mais gente, mais poder de guerra, apesar que Eliseu não queria guerra, ele queria paz, e orou, e novamente ele orou. Quando chegou, ele conseguiu levar aquela multidão, aquele povo até Samaria, ele orou novamente, para que aquele povo enxergasse, voltasse a ver novamente, e o povo viu. E aí o povo, estando lá em Samaria, já estavam nas mãos dos israelitas. Era uma batalha ganha, uma batalha já ganha, porque o povo já estava lá no meio da batalha. Mas o rei perguntou: devemos feri-los ou não? Mas Eliseu disse: não feriremos ele. E aí eles fizeram um banquete para o inimigo. Já pensou você fazer um banquete para o inimigo, depois mandar ele para casa? Porque é melhor paz do que guerra, É claro. E aí eles aqui, e apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu, e foram ao Senhor, e não entraram mais as tropas dos sírios nas terras de Israel. Quer dizer, além de tudo, cessou-se a guerra, acabou a guerra dos sírios contra os israelitas, o povo de Deus, o povo de Israel. E aí nós vemos, o poder da oração, como que a unção de Deus sobre Eliseu, ele orava em tudo, em tudo que ele ia fazer, ele falava com o Senhor, tinha aquela intimidade com o Senhor. Isso é muito importante para nós, porque nós precisamos de ter intimidade com Deus, de orar, de buscar, de pedir ao Senhor aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Muitas vezes nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como suceder, diante de uma luta, diante de uma batalha. E por isso que muitas vezes somos derrotados, por falta de oração, por falta de fé, de confiança, e de esperar no Senhor. Então por isso que nós devemos sempre buscar e esperar no Senhor, porque aqui Eliseu nos dá uma grande lição do poder da oração, Como eu disse inicialmente, Eliseu era um profeta que ele viu, quando ele ia caminhando com o profeta Elias, no último dia, que Elias já sabia que ia ser arrebatado, até que chegou a hora em que ele foi arrebatado num carro de fogo. Eliseu viu e Elias lançou a capa, e Eliseu pegou a capa de Elias. Por isso ele teve, o privilégio de ter uma porção dobrada do espírito de Eliseu, o espírito de fé, o espírito de unção, unção de Deus sobre a vida de Eliseu. E que nós possamos também, pedir a Deus que possa ter mais homens como esse, de fé, de esperança. Aliás, todos nós podemos ter fé, ter confiança, e convicção de que Deus, ele tem poder sobre as nossas vidas para fazer aquilo que nós precisamos, que nós desejamos. Amém? Então fica aí a lição do profeta Elias. Eliseu, o profeta Eliseu, Eliseu, que no capítulo 6, ele começa aqui, ele flutua. Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. Aqui nós lemos, no capítulo 6, foi Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria.
Não é que ele adivinha, é que Deus revelava para ele aquilo que onde os inimigos iriam estar. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.